Olá, e aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa e neste mês de julho vamos destacar os 3 encontros com tribunais de justiça e tribunais regionais federais sobre admissibilidade de recursos dirigidos aos tribunais superiores. Nesta primeira parte da microsérie especial, com 2 programas, a gente vai entender direito os principais pontos discutidos nos 3 encontros já promovidos ao longo de 2025 e 2026 aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, que reúne ministros do STJ, magistrados dos TJs e dos TRFs e especialistas para debater, por exemplo, racionalização da jurisdição, recursos repetitivos e admissibilidade recursal. É isso que a gente vai entender direito hoje. Eu quero você aqui comigo e com os meus 2 convidados. E como sempre, fico ansiosa para fazer esse convite para você. De olho no nosso telão, porque eu já estou com a minha convidada, o meu convidado de hoje. Aqui no Entender Direito, a gente vai entender os detalhes desses encontros de admissibilidade recursal, esse diálogo aí que o STJ, um diálogo perene, permanente com os TJs e TRFs. Eu converso com a doutora Beatriz Fruê de Moraes. Ela é juíza de direito do TJ do Paraná, foi juíza auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça e é juíza auxiliar na vice-presidência aqui do STJ. Ela é mestre em Direito e Poder Judiciário pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Doutora Beatriz, muito bem-vinda e muito obrigada pelo aceite ao nosso convite. Muito obrigada, Fátima. Eu que agradeço esse convite tão honroso. Estou muito feliz de estar aqui hoje para participar desse debate tão importante e também por compartilhar esse programa com o Diogo, que é uma referência também aqui no STJ nesse tema. E claro, como a doutora Beatriz antecipou, a gente conversa com ele que já é de casa, já participou aqui com a gente do Entender Direito, o doutor Diogo Rodrigues Werneck. Ele é servidor efetivo aqui do STJ, analista judiciário, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília e especialista em Direito Processual Civil. Doutor Diogo Werneck, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Olá, Fátima. O prazer é todo meu. Sou eu quem agradeço a oportunidade de mais uma vez compartilhar com todos vocês um pouquinho sobre esse evento, sobre as ações tomadas pela vice-presidência e em conjunto com os TJs, TRFs. Para mim é um prazer, uma honra muito grande participar mais uma vez do Entender Direito e particularmente nessa oportunidade com a doutora Beatriz Fruê, com quem a gente caminhou durante a vice-presidência na gestão do ministro Luiz Felipe Salomão. Bom, e só para deixar claro, o doutor Diogo, ele participou com a gente aqui do Entender Direito. Você pode posicionar a câmera do seu celular para algum canto aqui da tela e conferir o programa sobre admissibilidade do RE, do recurso extraordinário. Foi o programa que a gente contou com a participação do doutor Diogo aqui no Entender Direito, juntamente com o juiz auxiliar da vice-presidência, na época, o doutor juiz, o doutor Denis França. E agora a gente vai entender direito sobre o nosso assunto de hoje. Começo com a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, a gente começa sempre por algo mais basilar, sobre esse papel institucional do STJ e das cortes de segunda instância. Eu me direciono para você, então, para a gente entender direito o que motivou a realização dos encontros de admissibilidade com os TJs e TRFs, esse diálogo do STJ. O que motivou esses encontros exatamente? Fátima, essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, que nos traz a ideia do porquê, Por que realizar essa aproximação tão importante do STJ com os tribunais de segunda instância do Brasil? Nós sabemos que atualmente nós temos 33 tribunais de segunda instância no Brasil, sendo 27 tribunais de justiça e 6 tribunais regionais federais. Nós sabemos que, além disso, nós temos no sistema de justiça os tribunais superiores. Então, nós temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mas esses tribunais superiores, eles não exercem um papel de uma terceira ou de uma quarta instância. Esses tribunais superiores têm seus papéis definidos muito claramente pela Constituição Federal como corte de precedentes, ou seja, são tribunais que existem para pacificar entendimentos e orientar os julgamentos a respeito da legislação federal e da Constituição Federal em relação
ao primeiro e segundo grau de jurisdição. Então, os tribunais superiores, tanto o STJ como o STF, são responsáveis pela definição de questões relacionadas ao julgamento de conflitos que envolvam o desrespeito à legislação federal ou à Constituição Federal, e a partir disso eles estabelecem paradigmas que são denominados de precedentes qualificados, que são de observância obrigatória, sobretudo pelos tribunais de segunda instância do Brasil. Mas, além dessa função relativa à segunda instância, os tribunais de segunda instância do Brasil, que são 33, como eu já disse, eles também exercem um papel específico relativo à primeira análise quanto à viabilidade de processamento do recurso especial, no caso dirigido ao STJ, ou do recurso extraordinário, que é dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Então, existe um papel relevantíssimo exercido por 33 tribunais no Brasil de uma primeira análise a respeito da viabilidade desses recursos. Nós temos também órgãos que são especificamente encarregados nesses tribunais pelos respectivos regimentos internos para realizarem essa primeira viabilidade, ou seja, esse primeiro exame de viabilidade. E esses órgãos, eles podem ser a própria presidência do tribunal, em tribunais menores, pode ser delegado à vice-presidência, em alguns casos, nós temos tribunais de grande porte no Brasil, que tem mais de uma vice-presidência que exerce essa mesma função de viabilidade do recurso especial ou extraordinário. Soma-se a isso, Fátima, a peculiaridade de que nessas presidências ou vice-presidências há uma renovação de quem ocupa esses cargos de cúpula a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos há a mudança tanto do vice-presidente ou do presidente, como também de grande parte da equipe, que pode ser em total ou parcial, né? Nós temos alguns casos em que a equipe ela permanece. Então, esse tipo de situação gera, às vezes, uma prestação jurisdicional relativa a essa admissibilidade dos recursos excepcionais que não é harmônica, que não é uniforme. E isso acaba gerando uma prestação jurisdicional um pouco desarmônica em todo o Brasil. Então, constatado esse panorama, pela primeira vez aqui no STJ, nós tivemos nessa gestão do ministro Luiz Felipe Salomão, na vice-presidência, a ideia de se criar o FONAVICE, que foi denominado FONAVICE, que nada mais é do que o Fórum Nacional dos Vice-Presidentes. E esse FONAVICE é uma política judiciária que foi instituída aqui no STJ, com várias frentes de ação e que objetiva tornar a prestação jurisdicional, sobretudo nessa admissibilidade inicial, feitas pelos tribunais de segundo grau, mais uniforme e com maior segurança jurídica para todo o país, ou seja, evitar discrepâncias que possam ser prejudiciais ao próprio funcionamento do sistema. Agora, doutor Diogo, por que exatamente, ou consequentemente, né, a admissibilidade dos recursos excepcionais se tornou um tema, digamos, estratégico para o judiciário? Fátima, como a doutora Beatriz bem colocou agora há pouco, esse juízo de admissibilidade do recurso especial ou do extraordinário é um juízo bifásico, ou seja, ele tem 2 fases, 2 partes. Uma primeira exercida pelo tribunal de origem, onde o recurso ele é interposto, então perante os TJs, os TRFs, e depois novamente esse mesmo juiz ele é feito novamente perante o Superior Tribunal de Justiça, no caso do recurso especial, ou perante o Supremo Tribunal Federal, no caso do recurso extraordinário. E a importância estratégica desse juízo, particularmente esse juízo de viabilidade ou de admissibilidade, que engloba tanto análise de aplicação de temas de recursos repetitivos ou de repercussão geral, quanto a aferição dos requisitos de admissibilidade recursal, ele tem uma importância fundamental, particularmente no sentido de que sejam remetidos aos tribunais superiores apenas aqueles recursos aptos, aquelas matérias novas, aquelas matérias relevantes que vão ser, então, apreciadas
estudadas pelos ministros dos tribunais e pacificada aquela controvérsia, aquela discussão em torno da lei federal ou da Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal. Então, a aplicação de algum tema que já exista sobre aquela matéria é feito não só pelas câmaras ou turmas julgadoras dos tribunais, mas se o recurso especial versar sobre algum tema deste, esse recurso não pode subir diretamente aos tribunais superiores. Ele deve ser aplicado pela vice-presidência ou pela presidência, depende do cada tribunal, pode ser feito, esse juízo pode ser feito pela presidência ou vice-presidência, deve ser aplicado ali. E em caso de haver uma conformidade entre o acórdão recorrido com a tese ou o acórdão paradigma de repetitivo, esse recurso especial, então, ele tem seguimento negado. Ele não irá ascender ao STJ. E, se não houver nenhum tema, uma matéria nova, por exemplo, pode-se passar então ali a análise dos pressupostos de admissibilidade, onde vai ser verificado todos os pressupostos formais, legais, constitucionais e jurisprudenciais para admissão do recurso. Preenchido todos eles, o recurso só então terá seu caminho aberto e liberado à instância superior. Nessa mesma linha aí, a que o doutor Diogo se referiu, doutora Beatriz, a gente sabe que existe essa avalanche processual no judiciário brasileiro. Os últimos dados do CNJ indicam 80 milhões de demandas em andamento no judiciário brasileiro e mais 30 milhões todos os anos ingressando aí nesse escopo do judiciário. Então, de certa forma, essa admissibilidade recursal se torna uma preocupação, né, para os tribunais superiores, porque justamente isso se tornou o que a gente chama de calcanhar de Aquiles do judiciário, essa questão do excesso de recursos dirigidos aos tribunais superiores. Exatamente, Fátima. Esses números que você trouxe na pergunta, então, eles se referem ao Poder Judiciário como um todo, né? Nós temos a constatação de que o Brasil é um dos países que tem maior número de conflitos submetidos ao Judiciário e também é um dos juízes ou magistrados mais operantes, porque temos também um enfrentamento muito profícuo dessa litigiosidade. Isso também é constatado pelo CNJ através dos índices de produtividade dos magistrados no Brasil. Mas, especificamente em relação à STJ, eu trago dados do ano de 2025, em que foram recebidos mais de 500 mil processos e foram julgados mais processos do que foram recebidos somente aqui no STJ. Então, isso demonstra que não só o STJ, mas o Judiciário como um todo tem um grande desafio de lidar com esse volume de processos que ingressa, além do acervo já existente, né, pendente de julgamento nos tribunais em todo o Brasil. Mas, para que sobretudo os tribunais superiores, né, no caso o STJ, para que ele se aproxime mais do papel que a Constituição Federal otorgou como corte de precedentes, é importante que alguns filtros ocorram, porque o excesso de processos acaba distanciando, então acaba prejudicando o alcance da função que foi trazida ao STJ pela Constituição Federal, que é fixar precedentes que serão replicados depois por todos os tribunais do Brasil. Então, essa preocupação com os números é uma preocupação legítima, porque acaba sobrecarregando os tribunais e dificultando que eles alcancem a real missão que a Constituição Federal trouxe para esses tribunais. Doutor Diogo, você acredita que existe a necessidade de um aperfeiçoamento legislativo em relação a esse sistema recursal? Fátima, o sistema recursal brasileiro, ele vem passando por reformas, alterações, modificações há muito tempo. Ele hoje é um sistema que, de um lado, ele é muito bom, particularmente no ponto de resguardar a defesa, a ampla defesa, a possibilidade de recurso, a avaliação do acerto ou desacerto da decisão, nas garantias processuais e constitucionais, ele resguarda bem esse lado.
Por outro lado, também ele acaba, por vezes, sendo muito permissivo em termos recursais, e isso gera um efeito deletério que é o da morosidade do recurso ou o da indefinição da questão. Então, isso gera também uma sensação na sociedade de impunidade. Muitas vezes, crimes podem ser prescritos em razão da não conclusão do processo num prazo, adequado. Então, eu creio sim que é possível reformas serem implementadas no sistema recursal, e uma delas que está bastante aí em voga é exatamente a regulamentação do filtro para o STJ da relevância da questão federal. Então, muito em breve devemos ter já em funcionamento mais esse filtro do recurso especial. Sobre essa modernização, eu posso falar assim, do sistema recursal, o senhor se refere à emenda constitucional 125, correto, doutor? Perfeito. Então, como é que o Essa STJ... emenda Isso, por favor. Essa emenda constitucional 125, ela trouxe um filtro recursal para o STJ. Ela elencou, criou um novo requisito de admissibilidade ou de reconhecimento do recurso especial, de forma um pouco semelhante à que já existe para o recurso extraordinário, que lá tem a repercussão geral. O STJ hoje ele trabalha com a temática dos recursos repetitivos, mas tem uma expectativa muito boa com essa criação e regulamentação da relevância da questão federal, de que ele possa atuar verdadeiramente como uma corte de precedentes, não como uma mera instância revisora daquilo que já foi analisado pelo juiz em primeiro grau, foi analisado por um tribunal, um colegiado de desembargadores em segundo grau, e submetido muitas das vezes a STJ para uma terceira análise ou revisão. O STF, depois do filtro instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que criou a repercussão geral, ele conseguiu um avanço muito grande no sentido de reduzir o recebimento de processos lá. E, ao reduzir a quantidade de processos recebidos, ele pôde, então, dar mais atenção às suas competências constitucionais, de guardião da Constituição Federal, e esse é o papel que se espera para o STJ também. Reduzir esse número que a doutora Beatriz registrou, só no último ano recebidos mais de 500 mil de processos para um universo de 33 ministros, é um número realmente que assusta qualquer operador do direito. A expectativa é que esse número possa ser reduzido um pouco, de modo que o STJ possa cumprir também sua missão constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal em todos os tribunais de forma mais adequada. Ainda com você, doutor Diogo, até a regulamentação da emenda constitucional 125, o STJ já vem lidando com várias situações, né? Então, como é que o tribunal vem lidando com essa questão da relevância, né? E já emendo com outra pergunta, né? Esse requisito da relevância pode mudar realmente, né, profundamente o funcionamento do recurso especial, claro, aqui no STJ? Sim. Com relação à posição do STJ atual sobre o fio de relevância, assim que a emenda constitucional foi promulgada, o STJ rapidamente se manifestou, se pronunciou através do enunciado administrativo número 8, para afirmar que até que fosse regulamentado, até que viesse uma regulamentação do filtro, o STJ não ia exigir a preliminar ou a argumentação por parte do advogado de existência de uma relevância da questão que pode ser do ponto de vista econômico, jurídico, social ou político. Então, estaria dispensado essa argumentação por parte do advogado, bem como não existiriam temas, né, afetados sob a ótica desse filtro pelo STJ. Vamos então aguardar a regulamentação. Essa foi a mensagem aos operadores do direito, praticamente às partes, advogados, que apresentem seus recursos especiais perante o STJ. E, com relação à pergunta seguinte, Fátima, isso vai, sem dúvida nenhuma, provocar uma mudança no funcionamento do STJ. Hoje o STJ funciona muito
para análise de agravos em recursos especiais, a classe mais abundante no STJ, que é aquele recurso deposto quando tem inadmissão do recurso especial lá na origem. É uma expectativa de que o STJ possa aumentar efetivamente o número de recursos especiais analisados, que esses agravos possam, então, reduzir o número de recebimento, de chegada de análises, para que possa ser dado uma preferência e prevalência na análise efetiva de recursos especiais. Então, deve haver também uma mudança na dinâmica de trabalho e funcionamento dos órgãos judiciais, assim como houve também é importante fazer esse paralelo com o Supremo, que hoje o Supremo também julga poucos agravos em recurso extraordinário. Houve uma redução significativa dos processos de natureza recursal e aumento dos processos de natureza originária ali, de competência dele, de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Doutora Beatriz, e qual seria a participação dos TJs e TRFs, né, os tribunais de segunda instância, nessa questão da racionalização do sistema recursal? Então, Fátima, eu não diria racionalização do sistema, eu diria trazer condições para que cada ator do sistema processual cumpra melhor o seu papel. Então, aqui nós estamos tratando, quando falamos de justiça, nós estamos tratando de um sistema em que cada ator, ou seja, cada participante desse sistema, tem uma função. Os tribunais de segunda instância, que são os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, têm esse papel importantíssimo, que é o papel de realizar a primeira análise dos recursos especiais e extraordinários. E por que é importantíssimo? Porque é muito importante que haja a aplicação dos paradigmas, dos precedentes qualificados que já foram instituídos, estabelecidos pelos tribunais superiores. Então, os tribunais superiores, tanto o STJ como o STF, têm esse papel consagrado pela Constituição Federal de trazer a definição, o STJ relativamente aos conflitos de natureza envolvendo a legislação federal e o STF quanto aos conflitos envolvendo a Constituição. Então, cabe a esses tribunais definir como devem ser julgadas certas questões. E cabe aos tribunais de segunda instância julgar, ou seja, resolver os conflitos na forma como foi estabelecido pelos tribunais superiores. Então, por que isso, né? Por que esse sistema? Então, qual é a lógica desse sistema? E isso existe para trazer maior segurança jurídica. Então, um jurisdicionado, por exemplo, que vive no Acre, tem uma situação jurídica semelhante a outro que vive em Santa Catarina, por exemplo, eles têm que ter a certeza de que a justiça vai dar a mesma resposta para eles, né? Então, o papel dos tribunais de segunda instância, ele é muito além da racionalização do sistema. Ele vai ao cumprimento da função que a Constituição previu para eles e para trazer essa segurança jurídica para o jurisdicionado. Além disso, essa aplicação do que foi decidido pelos tribunais superiores feita na segunda instância, ela provoca uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida, e o conflito é solucionado mais rápido. Por quê? Porque quando há aplicação desse precedente qualificado, o processo nem vai mais ao STJ ou ao STF. É como se houvesse a definição para tais questões já existe uma solução, então não há necessidade que o processo tenha seguimento. Então, no fim das contas, é um ganho não só para o sistema de justiça, que passa a se fortalecer, com cada ator desenvolvendo o seu papel de forma mais efetiva, mas também para o próprio jurisdicionado, que acaba tendo uma resposta segura, efetiva e também mais célere. É uma promoção da segurança jurídica para todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros. E além dessa questão mais incisiva que existe sobre os precedentes qualificados do STJ e do STF, para haver esse cumprimento em segunda instância, na própria segunda instância também, há esse movimento mais incisivo de valorização dessas decisões das cortes de segunda instância. Não é isso, doutora Beatriz? Com certeza, a partir do momento que os tribunais se organizam, e aí a tecnologia também vem a benefício dos tribunais para se organizarem,
para poderem aplicar melhor os precedentes, com certeza é o próprio todo o sistema que sai fortalecido, porque o Tribunal de Segunda Instância, ao aplicar os precedentes já definidos, ele acaba sendo a última instância, né? Então, acaba sendo o tribunal que dá a última solução e também há um fortalecimento daquilo que foi decidido pelos tribunais superiores, que precisam, na verdade, decidir uma única vez a questão para que depois ela seja replicada. Então, é um sistema que funciona de forma lógica, a lógica sistêmica é muito bem pensada, mas para isso cada um tem que cumprir a sua função e no final o grande beneficiário é o jurisdicionado, que tem uma prestação jurisdicional muito mais coerente e efetiva. É uma forma de fortalecer essa ideia de coesão institucional do próprio judiciário. E foi esse um dos pontos, eu acho, que a gente pôde perceber nos 3 encontros entre tribunais regionais federais e tribunais de justiça, que houve ali naqueles 3 encontros esse fortalecimento, né? Houve mais esclarecimento, mais debates voltados para essa coesão institucional do judiciário. E quem sai ganhando isso é o próprio jurisdicionado. Isso tudo, esses encontros promoveram esse fortalecimento do próprio judiciário como consequência o benefício para os cidadãos, né, doutora Beatriz? Exatamente, Fátima. Na verdade, esses 3 encontros, eles fazem parte de uma política judiciária mais ampla, que foi denominado FONAVICE, Fórum Nacional dos Vice-Presidentes. Então, qual é a principal ideia subjacente a essa política? Que haja uma maior uniformidade, que haja uma interlocução maior em torno de todos os tribunais de segunda instância e o STJ em temas relativos à viabilidade dos recursos excepcionais, sobretudo aqui no STJ, o recurso especial. Então, essa foi uma política judiciária instituída, né, nessa gestão do ministro Luiz Felipe Salomão, com o objetivo de concatenar os tribunais para que pudessem trocar ideias, fortalecer a atividade de admissibilidade em si. Então, como parte dessa política, várias ações foram adotadas. Uma delas foram esses 3 encontros, né, que você fez referência na questão, foram encontros semestrais de todos os vice-presidentes dos 33 tribunais de segunda instância do país. Num primeiro encontro, foram discutidas questões mais relativas às estatísticas de admissibilidade, como vem decidindo os tribunais quanto à admissibilidade. Então, foi feita uma troca de ideias entre todos esses tribunais a respeito de como estava sendo feita a admissibilidade em cada um desses tribunais. No segundo momento, foi abordada a questão do impacto do uso das novas tecnologias na admissibilidade dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Então, foi possível o compartilhamento de ideias a respeito do uso da inteligência artificial, ou mesmo da automação. Então, como os tribunais têm usado a tecnologia para melhoria da admissibilidade. E, no último encontro, que foi o terceiro encontro, foram propostos, discutidos e aprovados enunciados que diretamente relacionados a temas de admissibilidade e que foram discutidos por todos os vice-presidentes e seus auxiliares que estavam presentes nesse encontro. Então, além desses 3 encontros tratarem de questões, abordarem, né, questões diversas, o STJ propiciou que os vice-presidentes tivessem um encontro, né, efetivamente se encontrassem presencialmente, e isso só traz um fortalecimento institucional. Eu queria acrescentar também, Fátima, que o FONAVICE, como eu disse, ele envolve várias ações. Então, além desses encontros, é importantíssimo destacar que também foram promovidos, aqui pelo STJ, foram promovidos cursos de aperfeiçoamento para todos os servidores integrantes das vice-presidências dos tribunais de segunda instância do Brasil, relativamente à admissibilidade. Então, nesses cursos foi utilizado um manual também preparado aqui pela vice-presidência do STJ, e foram momentos importantíssimos de aprofundamento do trabalho de admissibilidade em si, ou seja, do trabalho que é realizado nas vice-presidências dos tribunais de segunda instância do Brasil.
Então, em resumo, todas essas ações constituíram uma política judiciária maior que objetiva o fortalecimento da admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários aos tribunais superiores. Então, o objetivo maior foi esse. Tá certo. Agora, doutor Diogo, já é perceptível que a uniformização da jurisprudência vem reduzindo a litigiosidade? Ah, sem dúvida. Manter uma jurisprudência dos tribunais conforme prevê expressamente o Código de Processo Civil, íntegra, estável, coerente, de forma uniforme, conduz, sem dúvida nenhuma, a uma redução de litigiosidade. E isso dá previsibilidade e segurança jurídica para o jurisdicionado, para o cidadão e para o advogado em saber quando vale a pena recorrer, quando não vale a pena recorrer. Então, isso traz ali um desincentivo se o tribunal de origem já aplicou corretamente a interpretação que o STJ vai dar para a questão e desincentiva a parte de recorrer. Então, traz esse benefício e pacificação social, muitas das vezes desestimula até aventuras judiciais, de ajustamento de ações na tentativa de, ou comumente chamado de loteria judicial, né? A depender de qual juízo, de qual gabinete, de qual tribunal, de qual desembargador cair o meu processo, eu posso conseguir, eu tenho uma chance de conseguir esse meu objetivo. E a ideia do STJ como uniformizar a interpretação da lei federal para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, é ter essa segurança jurídica, de que não existem aventuras jurídicas, não existem possibilidades de tentar uma chance com um recurso. O que é dado para um vai ser dado para outro também. O que é negado para um também vai ser negado para outro, de forma isonômica, atendidos todas aí as garantias constitucionais e legais do jurisdicionado. Falando sobre esses precedentes qualificados ainda, doutora Beatriz, eu gostaria de saber se eles conseguem efetivamente reduzir o que a gente chama de litigância abusiva. E abrindo um parêntese, né, litigância abusiva, há uma diferença aí sobre litigância predatória. Para todo o nosso público entender direito, inicialmente poderia explicar essas diferenças entre litigância abusiva, litigância predatória e sobre os precedentes, se já há uma influência aí para evitar ou para reduzir, enfim, dirimir essa litigância abusiva. Certo, Fátima. Então, os precedentes, eles objetivam trazer uma maior segurança jurídica ao sistema e uma resolução mais rápida e eficaz de casos que são submetidos ao judiciário e que já tem uma prévia determinação de como a questão deve ser resolvida. Nós temos, de outro lado, um fenômeno que passou a ser constatado na prática judiciária, que foi denominado inicialmente de litigância predatória e depois, com o passar do amadurecimento, foi denominado de litigância abusiva, tanto pelo STJ como pelo CNJ. Então, o que seria esse fenômeno? Seria a constatação de que, em alguns casos, constatamos algumas situações em que ou a parte ou o advogado está havendo um abuso do direito de litigar, ou seja, ocorre um abuso do direito, daí vem a palavra litigância abusiva. Então, são casos específicos, são casos que uma litigância que ela é exercida com um abuso de direito e que não se confunde com uma litigância legítima de massa, que pode ocorrer também, e também ela não se confunde com o acesso ilimitado que nós temos, o acesso à justiça, que é um direito consagrado pela Constituição. Então, são casos pontuais específicos que devem ser tratados, devem ser enfrentados, claro, mas que foram constatados que o exercício do direito de litigar de uma forma abusiva. E por que seria abusiva? Porque ela se destina a fins que não são lícitos, ou seja, que não são propriamente destinados à solução de um conflito.
Bom, agora me direcionando mais para as questões técnicas relacionadas à admissibilidade, eu vou fazer mais perguntas direcionadas para o doutor Diogo, mas nada impede que a doutora Beatriz, enfim, possa contrapor, complementar. Fique bastante à vontade, tá, doutora Beatriz? Eu quero iniciar essa leva de perguntas direcionadas para o doutor Diogo, perguntando justamente assim, uma coisa muito básica e importante. É básica, mas sem esse básico a gente não convive com esse sistema recursal, né? A gente não consegue sobreviver ao sistema recursal. Quais os principais erros cometidos pelas partes ao interpor o recurso especial? Essa é a pergunta de milhões. É fácil, mas essa é a pergunta que toda parte, todo advogado quer saber, e é importante a gente estar sempre conversando, falando sobre elas, porque são erros que se repetem muitas das vezes realmente nos processos que a gente analisa no STJ. Não à toa, a maioria dos processos recursais de agravos e recursos especiais não são sequer conhecidos exatamente pela falta de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal. O primeiro que eu posso citar na interposição do próprio recurso especial decorre da insurgência da parte de querer se insurgir realmente contra aquela decisão que lhe foi desfavorável, mas sem aquela técnica que é exigida, particularmente do petição do recurso especial, que é interpor como se fosse uma nova apelação, buscando uma terceira revisão da sua causa. E isso conduz à falha que é muito como vira até meme no meio jurídico, que é o do óbice da súmula 7, já que o STJ não tem por missão fazer um rejulgamento, um terceiro rejulgamento da causa, mas sim avaliar violação à lei federal. Então, se a parte faz um recurso especial apenas se insurgindo contra um julgamento que ele considera injusto, mas sem ter a tecnia de apontar qual dispositivo de lei federal, porventura, teria sido violado ali, então esse recurso está fadado ao insucesso, ao não conhecimento em razão do óbice da famigerada súmula 7 do STJ. Nesse mesmo sentido, muitas das vezes a parte interpõe recurso especial nem mesmo indica um dispositivo. Outro óbice que é comumente aplicado nessas situações é a da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre deficiência de fundamentação. Então, falta de indicação do dispositivo de lei tido por violado, a mera ausência da indicação já pode conduzir ao não conhecimento do recurso. Então, são situações assim bem simples que o advogado pode corrigir ali, indicando qual foi efetivamente o direito que ele está buscando reverter na instância superior, mas mediante o cumprimento do papel constitucional do STJ de guardião da lei federal. Outros óbices a gente pode apresentar a falta de pré-questionamento, que é exatamente esse debate pela instância ordinária da matéria. O STJ não pode inaugurar uma, uma discussão que não tenha sido previamente suscitada e debatida pelos desembargadores do Tribunal de Origem. Então, é outro erro bastante comum também. E podemos aí enumerando alguns outros, mas eu acho que os principais estariam aí nesse meio que eu mencionei. E aproveitando, o que significa exatamente o que a gente sempre escuta falar aqui em decisões do STJ, a afetação de recursos representativos da controvérsia para quem ainda não sabe e quer entender direito, doutor Diogo? Perfeito. A afetação de recurso representativo de controvérsia, o recurso representativo de controvérsia, ele já é um candidato a um futuro recurso repetitivo. É aquele recurso que o Tribunal de Origem identificou dentre o seu acervo e a vice-presidência elencou ele como eh, um um recurso que vai na frente dos demais. Ele vai para representar todas aquelas outras causas repetidas a ele. Então, ele é enviado, admitido ao STJ esse recurso representativo da controvérsia, para que o STJ possa se pronunciar e, uma vez dizer o direito
adequado sobre a interpretação daquela lei federal, aquele caso possa ser replicado aos demais casos semelhantes. O procedimento de afetação é exatamente quando o STJ recebe esse recurso do Tribunal de Origem, ou se não enviado do Tribunal de Origem, ele pode também selecionar um recurso especial dentro do seu acervo para submeter-lhe as temáticas dos recursos repetitivos. Essa afetação, então, ele vai transformar um recurso especial comum em um recurso especial especialíssimo, um candidato aí a um precedente qualificado. Ele vai ser o paradigma de um futuro tema de recurso repetitivo. E com essa qualificação do recurso especial, muda algumas questões no processamento. O órgão julgador desse recurso especial, deixa de ser a turma e, com a afetação, passa a ser a seção, se a controvérsia que estiver sendo discutida ali for de direito público, a primeira sessão, de direito privado, a segunda sessão, ou de direito penal, a terceira sessão. Ou se porventura for uma questão processual que envolva mais de uma sessão, o órgão julgador passa a ser a corte especial. Então, daí a gente já tem ali uma percepção de qualificação até do órgão julgador que vai fazer esse pronunciamento judicial, resolver essa questão. Além disso, com a afetação, esse paradigma, que tem um número de recurso especial, número de classe, ele vai ganhar, na verdade, um número de tema. Ele vai ser o tema número tal, uma sequência numerada de todos os temas que o STJ vem afetando desde a instituição dos recursos repetitivos. Então, ele ganha um número de tema. Também, com o reconhecimento de afetação e reconhecimento do tema, esse procedimento ganha alguns contornos de participação da sociedade, como a admissão de amiticure, como a realização de audiências públicas, na qual a sociedade e as pessoas ou partes ou entidades que representam as pessoas e partes naqueles outros processos repetidos que não estão participando do julgamento dos casos paradigmas no STJ, possam contribuir com a formação do precedente qualificado do tema ou da tese repetitiva. Então, todo esse conjunto de transformações de um RESP comum em um RESP paradigma de recurso repetitivo é o que a gente chama de afetação do recurso representativo de controvérsia, que é feito pelo STJ. Eu adorei essa aula de divisão dos colegiados, o que é que a Corte Especial faz, as sessões de julgamento. Precisei disso mais de 15 anos atrás, quando eu ingressei aqui no STJ, e a gente teve essa dica muito bacana aí para os graduandos. Atenção, graduandos, para entender essa formação aqui de colegiados do STJ. Muito bom, doutor Diogo. Bom, agora o senhor falou sobre casos paradigmas, né? Eu queria saber se há um risco de haver esse equívoco na escolha de casos paradigmas. Sim, normalmente os tribunais exercem essa escolha do recurso paradigma, que ele vai representar e vai ser o recurso paradigma do repetitivo de forma muito assertiva, muito adequada. Mas, eventualmente, pode acontecer de o recurso que foi enviado como candidato a recurso repetitivo, como disse no início do programa, esse juízo de admissibilidade ele é bifásico, então é feito pelo Tribunal de Origem e é refeito pelo STJ. Pode acontecer de os ministros do STJ entenderem que aquele recurso não é o mais adequado e pode então solicitar uma substituição do recurso paradigma. Não pode encontrar alguma falha processual que impeça o conhecimento e julgamento do recurso, ou ainda que o recurso tenha sido bem selecionado. Pode acontecer situações supervenientes, como uma desistência, como uma perda de objeto do recurso, ou outros fatos que podem ocasionar na, na inviabilidade ou impossibilidade de julgamento daquele recurso, antes de a tese ser firmada. Mas, como regra geral, os processos são bem escolhidos, são escolhidos processos admissíveis, que preenchem todos os pressupostos de admissibilidade, que contenham na petição de recurso especial a maior quantidade de razões, de argumentos possíveis, assim como na petição de contrarrazões também vem ali bem fundamentada, o acórdão recorrido
esse processo é realizado de um acórdão que tenha enfrentado adequadamente a questão sob todos os pontos de vista, exatamente para conferir essa legitimidade daquele recurso representar todos os demais, pois uma vez firmada a tese de recurso repetitivo, aquela tese aplica a todos os casos, ainda que eles não tenham sido apreciados pelo STJ. Os tribunais de origem, em competência própria, vão replicar aquele entendimento. Então, é importante que essas alegações existentes nos recursos repetidos possam também chegar ali aos ouvidos, às mãos dos ministros do STJ, para que sejam enfrentadas, conferindo essa legitimidade ao recurso paradigma e ao tema que venha a ser firmado. Doutor Diogo, agora, de forma mais direcionada, como é que os tribunais de segunda instância eles podem contribuir para a qualidade em si dos repetitivos? É selecionando o recurso um recurso paradigma bem selecionado. Então, fazendo essa escolha dentro do seu acervo, que é onde vai estar ali tramitando a maior parte dos recursos, escolher aquele recurso com boas razões na petição de recurso especial, com um acordo bem fundamentado, enviar mais de um recurso representativo da controvérsia, justificar o porquê que aquele recurso foi selecionado, aquela controvérsia foi selecionada, mostrando através de dados, de estatísticas, quantitativos de processos que estão tramitando na primeira instância, na segunda instância, sobre aquela questão. Tudo isso contribui para a formação do precedente qualificado. E, posteriormente, depois de afetado, julgado e fixada a tese, aí surge essa competência dos tribunais de origem para colocar fim em definitivo aos recursos. É uma competência própria, então o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, através da sua vice-presidência, vai negar seguimento ao recurso especial. E é importante colocar que essa competência é própria, porque não é que eles estão julgando o recurso especial. O julgamento de recurso especial é uma competência exclusiva e indelegável do STJ. Quando o Tribunal de Origem nega seguimento ao recurso especial, ele está exercendo uma competência própria de colocar fim ao recurso que o STJ já enfrentou a controvérsia discutida nos autos, já interpretou a lei federal, indicou qual é a melhor solução para aquela questão e o Tribunal de Origem então vai replicar aquela solução aos demais casos idênticos. Então, essa negativa de segmento é uma competência própria, exercida de sistematização e racionalização do sistema judiciário, do Poder Judiciário. E se, por acaso, o acordo recorrido estiver contrário a essa tese, esse recurso então é devolvido para uma faculdade do juízo de retratação do recurso do julgado pelo Tribunal de Origem, que tem uma nova chance de analisar a causa agora sobre a luz do recurso repetitivo. Bom, agora fazendo maior referência ao sistema de justiça em si, eu vou me amparar nos esclarecimentos da doutora Beatriz, mas nada impede que o doutor Diogo também fique à vontade para o que lhe convir, para responder, para contrapor, para complementar, fique à vontade, tá, doutor Diogo? Então, doutora Beatriz, como é que é possível evitar a multiplicação de controvérsias ou a multiplicação artificial de controvérsias repetitivas? Então, a litigância em massa, né, que pode ser considerada a litigância repetitiva, ela advém de um conflito que tem uma natureza coletiva. Então, os conflitos coletivos podem originar diversas ações, uma multiplicação dessa litigância que nós chamamos de litigância em massa, litigância repetitiva, e que, em muitos casos, é uma litigância legítima e originária tem uma origem coletiva, né, um conflito coletivo, e que não se confunde com a litigância abusiva, como eu disse anteriormente. Em alguns casos, pode sim configurar a litigância abusiva, mas nesse caso vai ter que estar evidente que está havendo um abuso do direito de litigar. Então, há uma diferenciação entre ambas. É claro que com a evolução da fixação de precedentes qualificados, essas demandas elas devem ser solucionadas tanto na primeira como na segunda instância, né? Não chegando a se multiplicarem aqui nos tribunais superiores, no STJ ou no STF.
Então, a questão está mais relacionada a, como o Diogo bem disse, a replicação daquilo que já foi decidido pelos tribunais superiores. Doutora Beatriz, e como é que é possível impedir que recursos excepcionais eles sejam utilizados apenas como uma espécie de prolongamento do litígio? Isso, se houver a delimitação bem clara dos requisitos, ou seja, como eu disse no começo, e como o Diogo também já disse, o julgamento da causa ele é realizado em primeiro e segundo grau. Para alcançar os tribunais superiores, há requisitos muito delimitados e precisos, né? Então, são recursos que até são denominados de recursos excepcionais, que muitas vezes algumas questões fáticas, por exemplo, elas não são submetidas aos tribunais superiores porque não pode haver um revolvimento, uma nova valoração de fatos, né? Agora, cabe aos tribunais superiores, né, definir bem essas questões para que a primeira instância e os tribunais de segunda instância possam depois decidir de uma forma mais tranquila essas questões. Bom, como a gente já vem falando, nos 3 encontros com tribunais de justiça e tribunais regionais federais sobre a admissibilidade de recursos dirigidos aos tribunais superiores, foram tocados vários pontos, entre os quais IA generativa, e a gente vai falar sobre isso no próximo programa, ainda com o Dr. Diogo e a doutora Beatriz. E agora, especificamente, a gente vai falar sobre o resultado dos 3 encontros, né? Esse resultado aí culminou na formalização de 28 enunciados. Inicialmente, eu gostaria, para quem não sabe ou quer entender mais, quer entender direito, o que são enunciados, doutora Beatriz? Enunciados, Fátima, de uma forma bem simples, são proposições, ou seja, são enunciados porque eles têm um caráter orientativo de como deve ser realizada a prática judiciária. Então, no dia a dia da atividade judicial, nós, ao aplicarmos a jurisprudência, a legislação, ao resolvermos os conflitos, nós nos deparamos, às vezes, com algumas questões que podem ser tratadas de formas diferentes nos diversos tribunais ou juízos do Brasil. Então, são feitas proposições, ou seja, são feitas propostas para a resolução desses problemas da atividade prática judiciária. Então, essas propostas, elas passam por um estudo, um detalhamento, um aprofundamento para que, ao final, sejam aprovados por consenso ou pela maioria. Então, esses enunciados, eles têm um caráter orientativo da atividade judiciária e o objetivo maior é que haja uma estabilização de umas dificuldades que estão diretamente relacionadas à atividade judicial. Doutor Diogo, esses enunciados eles são incluídos na base jurisprudencial aqui do STJ e, se sim, qual a importância disso, né? Ou seja, da inclusão dos enunciados nessa base de jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça? Perfeito, Fátima. Quando os tribunais, esses enunciados são sim incluídos na base de pesquisa de jurisprudência, e a grande importância, relevância dessa inclusão é exatamente a publicização, a divulgação dos enunciados, do resultado desse compilado de orientações, como bem colocou a doutora Beatriz, para o público externo, para o operador do direito, para o jurisdicionado. Na base de jurisprudência, quando as pessoas vão pesquisar, eles vão encontrar, então, ali a orientação jurisdicional do STJ sobre determinada matéria, e agora também vão encontrar uma orientação administrativa, científica, sobre alguns assuntos, algumas matérias, como é, por exemplo, o caso desses enunciados do terceiro encontro de vice-presidentes sobre admissibilidade. Então, ao mesmo tempo, paralelamente que vão encontrar uma orientação jurisdicional, podem não encontrar essa orientação jurisdicional, mas vão encontrar uma orientação ali administrativa. Então, isso contribui de forma muito importante para essa uniformização de aplicação da admissibilidade ao recurso especial. Doutora Beatriz, só para ficar claro,
os enunciados não têm força vinculante, mas apenas orientação para os tribunais, é isso? Exato, Fátima. Os enunciados, eles têm esse caráter orientativo, né? E como eu disse, o objetivo maior é trazer uma maior estabilidade na atividade judiciária. Então, quando nós estamos falando de enunciados, nós não estamos falando de jurisprudência, de julgados ou de propriamente da legislação. Nós estamos tratando de propostas que foram aprovadas, aprofundadas, estudadas com consenso para melhor orientar a atividade judiciária, que é uma atividade bastante complexa e que muitas vezes nós nos deparamos com situações bem complexas e difíceis de serem resolvidas, isso dentro da própria atividade judiciária, dentro da prestação jurisdicional. E essa adoção desses enunciados, no fim das contas, está amparado em dois princípios que são muito importantes ao sistema jurídico, que é a segurança jurídica, ou seja, a garantia de que haverá decisão semelhante para casos semelhantes que são submetidos ao Poder Judiciário, e também a razoável duração do processo, ou seja, de que nós daremos uma resposta jurisdicional o mais rápido que for possível. E entre esses 28 enunciados, doutor Diogo, temos os relacionados à admissibilidade recursal, que a gente já vem mencionando aí, enfim, vocês dois já vêm mencionando aqui nessas respostas da nossa entrevista à aula. Mais especificamente, até que ponto o filtro de admissibilidade ele pode contribuir para a duração razoável do processo? A duração razoável do processo é exatamente esse tempo, é um conceito aberto previsto na Constituição, uma garantia constitucional de que o processo terá um fim num tempo adequado. Isso varia de acordo com a complexidade, claro, causas mais simples, existe a condição de ser julgado mais rápido, teoricamente, e as mais complexas demandam um tempo maior de estudo, de dedicação para a sua solução. Mas esses filtros de admissibilidade contribuem principalmente na seleção daquilo que é apto a ser apreciado mérito pelo STJ. Então, se um recurso é, por exemplo, intempestivo, ele já tem uma decisão de inadmissão na origem, na qual vai ser declarada essa extemporaneidade, essa intempestividade do recurso, e assim ele não estaria apto a ser julgado pelo Tribunal Superior. Não adianta enviar um recurso ao Tribunal Superior se a conclusão, se a solução dele não vai ser uma análise daquilo que está sendo discutido, do bem da vida, do bem tutelado, ou do direito que se discute ali de fundo. Se a solução do STJ for o não conhecimento, não houve, então, uma entrega jurisdicional útil sobre o mérito, sobre uma uniformização da lei federal sobre aquela questão de fundo. Então, é importante para garantir essa razoável duração do processo que esses filtros obstem, então, a subida de recursos não aptos à apreciação de mérito pelo STJ. Doutora Beatriz, a senhora como magistrada, eu quero saber dessa sua vivência e a prática do que seria exatamente o que se chama de duração razoável do processo. Seria, na minha visão, a entrega da prestação jurisdicional ser realizada num período de tempo mais curto possível, mas sem comprometimento das garantias fundamentais, essenciais ao bom desenvolvimento do processo, como, por exemplo, contraditório, ampla defesa, dentre outros. Então, o judiciário ele tem um desafio muito grande, já foi falado isso no início do programa, porque nós temos um acervo pendente de julgamento que é muito grande, nós temos uma distribuição de novas ações, além desse acervo, que também é muito grande. Isso faz com que exista a constatação de que os juízes brasileiros são um dos mais produtivos do mundo, porque têm que enfrentar não só um acervo já existente, como também novas ações que são distribuídas. Então, a garantia desse princípio da razoável duração do processo é que o processo, obviamente, termine o mais rápido possível. Como o Diogo disse, nós temos ações que são altamente complexas, que às vezes envolvem processos estruturais, que repercutem, por exemplo, em todo um estado, e nós temos ações mais simples, mais simplificadas, por exemplo, as que tramitam nos juizados especiais,
que muitas das vezes tem uma solução jurídica mais rápida. Mas o juiz, ele é o guardião desse princípio e ele tem que zelar para que o processo finalize no menor tempo possível, mas, como eu disse, sem comprometimento de garantias que são fundamentais à própria atividade jurisdicional. Doutor Diogo, você acredita que esse excesso, posso dizer assim, esse excesso de formalismo na admissibilidade poderia influenciar no acesso à justiça? O processo civil e aí englobado os requisitos de admissibilidade, eles não são um fim em si mesmo, ou seja, eles não existem por causa dele mesmo, ele existe para ordenar uma entrega jurisdicional daquilo que a parte vem pedindo em juízo. Então, uma indenização, é, um, no caso da pessoa, de um processo criminal, uma liberdade, um bem que a pessoa entende que tem direito. Então, o processo civil serve para isso. Na admissibilidade, tanto o excesso de formalismo quanto a sua falta conduzem a situações, de fato, indesejáveis. Mas o que a gente tem visto na atualidade é que a admissibilidade vem sendo exercida de forma bastante equilibrada e até orientada, particularmente com o novo Código de Processo Civil, por princípios de priorização de análise de mérito, de superação de óbices formais, de correção de óbices, alguns outros óbices formais. Então, há um equilíbrio adequado na análise de admissibilidade dos processos. A gente vai continuar esmiuçando sobre os 28 enunciados aprovados no terceiro encontro entre TJs, TRFs, acerca dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. E ainda com o doutor Diogo, entre esses enunciados foram aprovados alguns que versam sobre agravo interno. E o que essas proposições, então, buscam, doutor Diogo? O agravo interno na admissibilidade, nesses enunciados, eles trazem situações específicas sobre seu cabimento, quando ele não seria cabível, quando seria cabível. Então, da decisão que nega seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido estar no mesmo sentido da tese de recurso repetitivo, a decisão é cabível ao agravo interno. Já da decisão que inadmite o recurso especial em razão da ausência de seus óbices de admissibilidade, dessa decisão seria cabível o agravo em recurso extraordinário. O agravo interno está previsto lá no artigo 1021 do Código de Processo Civil e o agravo em recurso especial previsto lá no artigo 1042 do Código de Processo Civil. A interposição de um pelo outro, conforme diz um dos enunciados aprovados no terceiro encontro, se configura como um erro no qual não seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Diante da previsão expressa de qual recurso cabível para cada decisão, então o agravo interno tem o seu âmbito de cabimento, não sendo admitido contra a decisão que não admite o recurso especial, e, por sua vez, o agravo recurso especial também não seria admissível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial. Poderia explanar também sobre os enunciados que tratam da interposição simultânea entre REs e RESPs, ou seja, recursos extraordinários e recursos especiais, doutor Diogo? Perfeito. O terceiro encontro também abordou essa questão da interposição simultânea, debateu algumas questões sobre a interposição simultânea, e eu até tenho aqui o enunciado, posso estar o enunciado número 13 do terceiro encontro. Ele afirma que na interposição do recurso especial e extraordinário contra o acórdão, por princípio, o sistema recursal brasileiro ele não admite interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. A única exceção expressa prevista no Código de Processo Civil é exatamente essa da possibilidade de interpor o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Os dois recursos possuem o mesmo prazo. E o que o enunciado 13 afirma é que é possível interpor um dos recursos, por exemplo, no 8º dia do prazo,
e o outro recurso no 12º dia do prazo, sem que isso se configure a preclusão consumativa, ou seja, o fato de eu interpor um dos recursos não me tira o direito de interpor nos dias seguintes o outro recurso. Claro, desde que observado ali o prazo legal de 15 dias para interposição do recurso especial ou extraordinário, contados em dias úteis, se o processo for cível, ou em dias corridos, se um processo de natureza criminal. Outro tema relevante que consta em enunciados trata do cabimento de embargos de declaração no juízo de admissibilidade. Por que isso ainda gera controvérsia, doutor Diogo? Esse é um ponto bem discutido até de forma doutrinária, porque, de acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração seriam cabíveis contra todo e qualquer pronunciamento jurisdicional. Mas a jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STF já sedimentaram de que, contra a decisão que inadmite o recurso especial ou o recurso extraordinário, aquela decisão proferida com base ali no artigo 1030, inciso 5 do Código de Processo Civil, contra ela não cabe embargo de declaração. Por quê? Porque contra a decisão, para se insurgir contra a decisão de inadmissão, o recurso adequado é único e exclusivamente o agravo em recurso especial ou extraordinário, lá previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Então, há essa preocupação nos enunciados de que não seria cabível os embargos de declaração com a decisão de inadmissão, bem como um outro efeito interessante dos embargos de declaração, que é o seu poder de interromper o prazo recursal. Contra o acórdão que se deseja impugnar por meio do recurso especial ou extraordinário, é cabível o embargo de declaração. E o embargo de declaração tem o seu prazo. A interposição dos embargos de declaração fora do prazo, isso está também dentro desses enunciados, a interposição dos embargos de declaração fora do prazo não tem o condão de conferir a eles esse efeito interruptivo do prazo. Ou seja, a interrupção do prazo se dá quando interposto o embargo de declaração, depois do seu julgamento, o prazo para interpor o recurso especial começaria de novo, novamente. Se os embargos forem intempestivos, não há esse reinício do prazo. Logo, há uma preclusão da oportunidade de interpor o recurso especial ou extraordinário. Então, os enunciados também se preocuparam em esclarecer esse ponto para a advocacia e para as partes, de forma que haja um cuidado maior na observância do prazo dos embargos de declaração a serem postos contra o acórdão, para evitar que o recurso especial, porventura, seja julgado intempestivo ou extemporâneo, em razão da não ah, apresentação desse efeito interruptivo do prazo recursal. No âmbito do Fonavias, enfim, desses 3 encontros e dos cursos proporcionados, né, para os participantes, houve também discussão sobre os procedimentos cabíveis aplicáveis ao juízo de retratação. Inicialmente, doutor Diogo, o que seria o juízo de retratação e quais foram as principais dúvidas práticas levantadas nos eventos? O juízo de retratação ele está previsto no artigo 1030, inciso 2 do Código de Processo Civil, e ele se dá quando o vice-presidente ou presidente do tribunal de origem recebe um recurso especial que tem uma matéria ali que é afetada ao tema de recurso repetitivo, uma matéria de mérito, e ele vai verificar o acórdão recorrido, impugnado pelo recurso especial. Identifica que o recurso especial foi julgado de forma contrária àquela tese que o STJ já fixou em recurso repetitivo. Nesse momento, o papel da vice-presidência, de acordo com o mencionado inciso 2 do artigo 1030 do CPC, é devolver os autos ao órgão julgador, para facultá-lo a um novo pronunciamento. É uma segunda chance que a lei dá, por intermédio da vice-presidência ou da presidência, para que o órgão julgador, a turma ou a Câmara, aprecie novamente aquele recurso de sua competência, a apelação, o agravo do instrumento, o mandado de segurança, ou a ação rescisória, ou a ação ou recurso que o tribunal apreciou.
é uma segunda chance para julgar agora de acordo com a luz, com o entendimento lançado pelo STJ. Esse é o juiz de retratação. Durante o terceiro encontro, as principais discussões sobre o juiz de tratação se deram basicamente acerca da inviabilidade ou da não possibilidade de interposição de recurso contra o despacho que determina devolução para o órgão julgador, esse despacho da vice-presidência, então não é cabível recurso, até porque não causa prejuízo para nenhuma das partes, é um despacho apenas impulsionador do processo, que desloca o processo da vice para a turma ou para a Câmara, que não seria cabível, e também teve um outro enunciado que tratou da possibilidade de complementação das razões quando, no juiz de tratação, nesse rejulgamento da causa, o órgão julgador acrescenta fundamentos novos que não estavam previstos naquele primeiro acórdão impugnado pelo recurso especial. Então, para garantir a ampla defesa, o devido contraditório, o enunciado afirma que deve ser aberta vista para complementar as razões quando houver essa adição ou essa inclusão de fundamentos não constantes no primeiro acórdão. Essas foram as principais discussões sobre o juiz de retratação. Bom, vamos direcionar para a câmera 3 aqui. Para você que está interessado em saber detalhes dos 28 enunciados aprovados, mais uma vez aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui, que está em um dos lados aqui da tela. E aí você pode conferir todos os detalhes do que foi aprovado nesses encontros. E a gente já está chegando ao final da nossa entrevista à aula, mas lembrando que também no próximo Entender Direito Especial vamos continuar falando sobre os resultados desses encontros, do Fonavice, enfim, tudo que foi apurado nesses encontros a gente destaca aqui no Entender Direito. E para a gente finalizar essa entrevista, o que dá para perceber é que o compartilhamento de boas práticas foi um dos grandes pontos, na verdade, desses eventos, né, promovidos aqui pelo STJ. Começando pela doutora Beatriz, então, a senhora acredita, doutora Beatriz, que esse diálogo entre o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância, eles estão sendo mais evidentes e vêm sendo mais priorizados nos últimos anos? Com certeza, Fátima. E também de forma inovadora nessa gestão, com essa interlocução do STJ com os tribunais de segunda instância, que ocorreu não apenas entre os vice-presidentes, tanto aqui do STJ como dos tribunais, mas também entre os próprios servidores que tiveram uma oportunidade durante os cursos de aprimoramento funcional de trocar dúvida, compartilhar comentários, trocar ideias sobre o dia a dia da admissibilidade que é feita nos tribunais de segunda instância. Então, aqui no STJ, nós tivemos essa oportunidade de compartilhamento pessoal de boas práticas, de experiências, de procedimentos e até de novas tecnologias entre os vice-presidentes. Isso ocorreu por 3 vezes e, com certeza, nós podemos dizer que o ganho institucional como um todo foi muito grande e decorrente de todos esses eventos. Com certeza, quem ganha no final é o jurisdicionado com uma prestação jurisdicional mais segura e efetiva. Doutor Diogo, por favor, suas considerações em relação a esse compartilhamento de boas ideias, boas práticas, enfim, promovido aí pelo STJ com os tribunais de segunda instância. Fátima, essas temáticas dos recursos repetitivos, realmente ela trouxe um ganho muito grande para o STJ, na medida que, a partir do momento que ele afetou alguns temas às temática, esses processos deixaram de chegar ao STJ em recurso especial. Só que eles deixaram de chegar no STJ, mas eles não sumiram do mapa assim do nada. Eles pararam em algum lugar. E onde que eles pararam? Exatamente perante ali a vice-presidência dos tribunais de origem que fizeram aquele papel de negativa de seguimento do recurso especial, apreciação do agravo interno, devolução para o juiz de retratação. Então, houve um aumento considerável de trabalho das vice-presidências com o recurso que era para ser destinado ao STJ, mas que eles estão colocando fim
ao processo. E esse aumento de trabalho, nada mais razoável que o STJ possa estar andando lado a lado com os tribunais, promovendo esses encontros dos vice-presidentes e dos presidentes dos tribunais para esse compartilhamento de boas práticas, boas ações, boas ferramentas, uniformização do procedimento entre os tribunais e até entre o que é feito aqui na admissibilidade do próprio STJ. Então, essa iniciativa que vem ganhando força cada vez mais e foi impulsionada pelo ministro Salomão, de forma muito oportuna, é sem dúvida um ganho muito grande para todo o jurisdicionado, para o Poder Judiciário como um todo. Ok, só tenho a agradecer essa entrevista, a aula, na qual eu sou toda aluna e apenas ponte para que vocês, mestres, possam esclarecer todos os pontos aí para todo mundo entender direito. Agradeço a participação da doutora Beatriz Fruê de Moraes. Muito obrigada, doutora, e até o próximo Entender Direito. Eu que agradeço, Fátima, essa oportunidade de ouro de tratarmos de um tema tão caro ao sistema de justiça, né? E esse destaque que foi feito a esse evento que trouxe ganhos que não são mensuráveis, né, ao próprio Poder Judiciário. Muito obrigada. Agradeço também, mais uma vez, a participação do Diogo Rodrigo Werneck. Doutor Diogo, muitíssimo obrigada mais uma vez e até o próximo Entender Direito. Fátima, muito obrigado. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, de dialogar com você, com a doutora Beatriz, uma pessoa assim, de competência indiscutível, e com o telespectador que está nos ouvindo, nos assistindo. Realmente é uma oportunidade ímpar de poder participar do seu programa. Muito obrigado, o agradecimento é todo nosso. Em meu nome, em nome da minha equipe aqui do Entender Direito, eu agradeço mais uma vez a vocês a participação. E, claro, meu agradecimento especial também é para você que ficou comigo e com os meus 2 convidados até agora. Eu já te espero no próximo Entender Direito para a gente continuar a falar dos principais aspectos discutidos nos encontros com tribunais de justiça e tribunais regionais federais sobre admissibilidade de recursos dirigidos aos tribunais superiores. E para conferir novamente esta e outras entrevistas-aula, como eu gosto de falar aqui no Entender Direito, acesse o canal do STJ no YouTube e nas principais plataformas de podcast, como no Spotify. Vai lá agora mesmo e se inscreva para não perder nenhuma das novidades aqui do Tribunal da Cidadania. A gente se encontra!